A paz do Senhor aos nossos irmãos amigos, neste culto desta quinta-feira, online pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Vamos orar. Eterno e bondoso Deus, te damos graça por tudo que tem nos dado, mais uma vez estamos na tua presença. Abençoa-nos, dirige em tudo e receba esse culto de adoração a ti, Pai, nesse instante. Abençoando a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando com muitas e ricas bênçãos da tua parte, ó Deus, no teu nome, amém. Nós vamos para a leitura bíblica da palavra do Senhor, que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 11, que diz-nos o seguinte: a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. E vendo a Pedro e a João, que entrando no templo pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe aconteceu. Até aqui, que Deus nos abençoe. Que grande, enorme milagre da parte de Deus. Na sequência do nosso culto, nós vamos louvar ao Senhor Deus. Você pode também, é um hino muito conhecido da nossa harpa cristã, e muitos foram convertidos através deste hino. Hino de número 15, ele diz-nos: ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, e seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Ouçamos esse louvor ao Senhor nosso Deus. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa
pressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. Agora, amados, nós vamos para o momento da família, hoje com a irmã Thaís Strobel, com o tema Família com a Mente Transformada. Que bênção! Irmã Thaís, tem oportunidade? Entra, por favor, agora online conosco. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos e amigos, tudo já é com vocês? Hoje, Momento Família no culto especial AD Cruzeiro. Nesta noite estaremos falando de um assunto extremamente importante, o campo da mente e também no âmbito familiar. Deixa eu só fazer uma observação. Vocês podem estar achando um pouco estranho, até está ministrando sozinha, ela sempre ministra com o Anderson. Sim, gente, hoje meu lindo está logo ali, mas hoje eu estarei ministrando para vocês. Sempre ministramos juntos, por vezes ele também sozinho, e hoje estaremos juntos meditando na palavra de Deus. O campo da mente. Isso é um assunto extremamente importante, porque tudo começa pela mente. E este momento que a gente está vivendo de um confinamento, isso eu acredito que acaba se intensificando ainda mais. Eu quero iniciar lendo com os irmãos na palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Dá um tempinho para os irmãos encontrarem também. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Vamos ler? Nos diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Irmãos, eu acho esses dois versículos extremamente importantes e profundos no questão do campo da mente. Por quê? Tem palavras-chave aqui que fazem toda a diferença. Tem a palavra milícia, luta, fortaleza, são o quê? Barreiras. O conhecimento é totalmente o campo da mente. Resumindo, o que esse versículo quer dizer para nós? O que tem sido fortaleza na nossa mente que tem nos afastado de Cristo e tem nos afastado dos bons pensamentos? Faça uma introspecção e pense comigo, o que pode estar sendo fortalezas na sua mente? Elas podem ser, de repente, uma mágoa, uma culpa, as tentações do dia a dia.
de várias formas. Você pode, nessa introspecção que estamos fazendo, imaginar e falar: Senhor, traga, Espírito Santo, traga à minha mente qual seria a tentação, qual seria a fortaleza que está afastando o campo da minha mente de Ti, que está afastando a minha mente da plenitude de Cristo em mim. Sim, muitas vezes Deus já nos perdoou, você já pediu perdão, Ele já te perdoou, e o inimigo fica lançando em nossas mentes: você não é capaz, você não consegue, olha o que você fez lá no passado, ou olha que palavra de maldição tal pessoa disse sobre você. Tudo isso já está perdoado, tudo isso já passou, tudo isso Deus já nos perdoou, e nós precisamos dia a dia fortalecer a nossa mente. Para quê? Para que essas fortalezas sejam quebradas. Mas me diga uma coisa, essas fortalezas nós conseguimos por nós mesmos? Ah, eu vou conseguir fazendo isso, aquilo com as minhas próprias forças. Não, a Bíblia é clara, o versículo é claro quando ele diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em quem? Em Deus. Exatamente, nós vamos vencer essa batalha da mente tão somente com as armas espirituais. E aqui nós discorreremos rapidamente quais seriam essas armas espirituais para combatermos as fortalezas da nossa mente. Vamos lá. Primeira seria o louvor. Quando nós louvamos, a alegria do Senhor enche o nosso coração. Irmãos, quantas vezes eu estava triste, chorando até por algum problema, alguma dificuldade do dia a dia, e comecei a louvar. Thaís, mas está doendo. Eu sempre, quando ministro para as mulheres, eu digo: meninas, louve em meio a dias trabalhosos. Você está com alguma dificuldade? Louve, porque o louvor alegra o nosso coração. Eu vou citar alguns versículos, se vocês quiserem anotar, mas eu já vou lendo para ganharmos tempo. Em Salmos 71, Salmos 71 e 8. Encha-se a minha boca do teu louvor e a tua glória todos os dias. Aqui não diz que é um dia ou outro, são quando? Todos os dias. Então que nós possamos louvar ao Senhor independente do que esteja acontecendo todos os dias. Eu digo que a higiene mental nós temos que fazer como o banho que nós tomamos diariamente. Nós temos que fazer a higiene corporal. A mesma coisa com a nossa mente. Diariamente, eu sempre digo que a gente tem que estar tirando aquela poeirinha, tirando aqueles resquícios de pensamentos negativos que ficam, para nós termos plenitude da nossa mente em Cristo. Outro item, a palavra de Deus. Temos que nos alimentar diariamente da palavra de Deus. Vamos a Salmos 111 e 105. Muitos já sabem decorar esse versículo aqui que nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra o quê? Luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor, ela é luz para os nossos caminhos. Ela é quem nos guia, ela é o nosso manual que Deus nos deixou para guiar as nossas vidas e a nossa mente também. Que possamos meditar na palavra de Deus dia a dia, alimentando a nossa mente do que vem do céu. Não menos importante eu posiciono, mas eu quero me ater um pouquinho sobre este terceiro item que nós colocamos para estarmos limpando a nossa mente, o que é a oração gratidão. Gente, quando nós nos derramamos aos pés de Cristo, quando nós nos posicionamos: Senhor, estou aqui com o meu coração quebrantado, faça aquela oração que vem da alma. Ore, entregue todos os seus anseios, entregue todas as suas dificuldades ao Senhor, orando, crendo que Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Não importa em que campo seja, o Senhor está conosco. Eu quero ler com os irmãos 1 Tessalonicenses 5:17. É uma ordem imperativa esse versículo. O que nos diz? Orai sem cessar. Uma ordem. Irmãos, eu participei já e participo de várias campanhas de oração e são uma bênção. Porém, além disso, nós precisamos orar sem cessar.
De repente estamos fazendo aquele almoço abençoado para nossa família, estamos orando, irmãos que cozinham também é uma bênção. Estamos limpando a nossa casa, lavando roupa, trabalhando home office, o que for, precisamos o quê? Estar com a nossa mente ligada aos céus, orando sem cessar, com o louvor, com a palavra de Deus e com a oração e gratidão ao Senhor, nós iremos vencer todas as tribulações, todas as tentações e quebrarmos também todas as fortalezas. Eu quero ler um último versículo com os irmãos, que eu acho ele também fantástico quando falamos do campo da mente, já para encerrar a nossa meditação. Vamos ler, por gentileza, abram a sua Bíblia comigo em Romanos 12:2. Irmãos, esse versículo é lindo, é fantástico. Vamos ler? Romanos capítulo 12, versículo 2 nos diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que esse versículo quer nos dizer? Não devemos ficar parados, estagnados em um só lugar. Ah, eu já aprendi tudo que eu poderia saber. Esse pensamento é o início da queda. Nós nunca sabemos o suficiente. Quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais nós temos a ciência que não sabemos nada. O que esse versículo quer nos dizer? Busque conhecimento, busque entendimento. Para destruir as fortalezas, nós já passamos os passos no âmbito espiritual que nós conhecemos em Deus e conseguimos em Deus. Agora vamos buscar conhecimento para alimentar a nossa mente de coisas positivas e boas. Como, por exemplo, para renovarmos a nossa mente, nada melhor que uma viagem. Seja ela extravagante, seja ela simples, mas que possamos sair e fazer uma viagem. Que possamos estar com amigos, que possamos estar em um jantar com pessoas, conversando, lendo um livro. Aí você me diz, e eu penso com você também, legal, mas estamos em momento de separação social, né? De afastamento social ou a quarentena, como vocês queiram. E o que devemos fazer neste momento? Leia um bom livro. Irmãos, eu peguei vários livros e falei, gente, que livro maravilhoso. Vocês sabiam que a leitura cria novos neurônios? Isso é comprovado pela ciência. Aprendi isso estudando sobre a mente. Exatamente, nós fazemos com que a nossa mente, as nossas células se renovem através do conhecimento tão verdadeiro que é esse versículo, como a Bíblia toda. Vamos ver, de repente, lives que sejam edificantes à nossa mente, que nos tragam o quê? Conhecimento. Filmes que nos tragam conhecimento, que você possa estar fazendo uma renovação da sua mente. Um bom almoço com os que estão dentro de casa, um devocional, para tudo nós possamos estar o quê? Com a nossa mente se renovando. Mas de repente você diz, Thaís, eu não tenho o hábito da leitura, eu não gosto de ler, o que eu devo fazer? Comece por um tema que você goste, seja ele qual for. Os meninos, de repente, coisas que os meninos gostam, né? Carro, ou na área da teologia, algum livro que você goste. As meninas na área da culinária, algum tema de Ana, Esther, Ruth, Abigail, qualquer mulher da Bíblia também que chame a sua atenção. Leia um versículo por dia. Apenas um versículo. Comece devagar e você vai vendo que a leitura vai tomando... Irmãos, quando a gente começa com o hábito da leitura, o nosso cérebro se expande de uma forma que você não quer mais parar de ler. Você não quer porque aquilo te traz renovação, aquilo te traz conhecimento. Que possamos, cada dia, utilizarmos de todas as armas em Deus, louvor, palavra, oração, gratidão, para vencermos as fortalezas da nossa mente em Cristo. E como diz Romanos, podemos renovar a nossa mente todos os dias com leituras e coisas positivas e saudáveis para a nossa mente. Essa foi a nossa meditação de hoje no campo da mente, pois desta forma também a sua família estará muito mais saudável. Tragam os seus filhos para a leitura. Uma dinâmica que eu tenho feito em casa, rapidamente passar para vocês. Irmãos,
Não é fácil, é trabalhoso. Com certeza é, mas não desista. É pegar um livro que eles se interessem e cada um da família lê o mesmo capítulo. No final da noite vocês podem discutir sobre aquilo. Estamos fazendo isso. O capítulo é muito grande, então vamos ler 2 páginas, 3 páginas, 1 página, dependendo, 1 parágrafo. Só não pare. Não pare, continue e traga a sua família junto de você, ainda mais próxima de você. E você vai ver que a sua mente vai se renovar. Em Cristo derrubaremos todas as fortalezas da nossa mente e nos renovaremos cada dia mais. Fique com essa palavra, que tenha sido bênção para a tua vida. Fiquem na paz do Senhor. Até uma próxima. Deus abençoe. Após essa grande reflexão, um abraço, irmão Thaís Strobel. Obrigado por estar participando também conosco nesse culto de adoração ao Senhor. Agora nós vamos ouvir também mais um louvor a Deus com o nosso casal querido, Magno e Zaider. Louve ao Senhor nesta oportunidade. Vai acontecer assim, ó. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: sabe, aquele povo foi embora pra Sião. Vamos perguntar assim, ó: onde está a juventude dessa igreja? E os irmãos do círculo de oração? E os obreiros que pregavam? E toda a igreja que cantava? Eles também foram embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Bem baixinho. Vai acontecer bem assim também, ó. Ó. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar. Não estaremos mais aqui, não. Ei, andarabas. Vão vir aqui assim, ó, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo? Cadê? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento:
aquele povo foi embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Agora chegou o momento de nós lançarmos aquele quadro que dissemos como mulher cristã. Na realidade, o tema oficial é Mulheres Mais Que Vencedoras. Mas, Regina, vem até aqui para que você possa fazer e inaugurar o primeiro paz do Senhor, quadro. minhas queridas irmãs, Deus abençoe. irmãos. Estou Amém. saindo de cena. Amém. Glória a Deus. É com muita alegria que nós estamos aqui, amadas, para refletirmos um pouco, né, sobre a participação de algumas irmãs nesse quadro de Mulheres Mais Que Vencedoras. Como surgiu o trabalho desse grupo de Mulheres Mais Que Vencedoras? Bom, começou com a nossa viagem a Foz do Iguaçu, no Encontro Nacional de Esposas de Ministros. Após o retorno desse encontro, nós organizamos o primeiro encontro de Mulheres Mais Que Vencedoras. E no ano passado também foi uma bênção. As pessoas que foram a esse encontro prepararam um resumo e nós repassamos para as irmãs da igreja. No ano passado também nós tivemos o encontro de Mulheres Mais Que Vencedoras em Campos do Jordão, com mais de 100 irmãs de Cruzeiro. Tivemos participação de várias preletoras, da médica doutora Patrícia, com uma palestra excelente sobre a saúde da mulher. Inclusive, nós levaríamos ela para estar falando para todas as irmãs no dia 28 de março, mas não foi possível por causa da situação que estamos vivendo. E nós já temos previamente marcado o nosso próximo encontro de Mulheres Mais Que Vencedoras para São Lourenço, Minas Gerais, naquela região denominada como Circuito das Águas, para 2, 3 e 4 de outubro, no Hotel Brasil. Querendo Deus, naturalmente, abençoando também esse projeto, que tenho certeza que, como os outros, será uma bênção. E por que Mulheres Mais Que Vencedoras? Nós somos mais que vencedoras porque teve um que venceu por nós na cruz. E nós que aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós temos lutas, nós temos dificuldades, como está passando o mundo inteiro essa dificuldade, mas nós temos vitórias. Nós somos mais que vencedoras, porque tudo o que nos acontece é por permissão de Deus, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que o adoram, daqueles que o reverenciam. Então, quer na vida, quer na nossa morte, ou passando para Cristo com a vida dele, ou passando através de dormirmos com o Senhor, nós somos mais que vencedores, porque Ele está no nosso coração, nos dá vitória, nos garante paz, nos garante alegria. Por isso que você que está aí na sua casa, é mulher mais que vencedora, e parabéns por ser mulher mais que vencedora. Mas gostaríamos também de, nesses poucos minutos, nós estarmos refletindo em Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derriba, né, com as suas mãos. É terrível. Assim como nós temos a beleza, a grandeza da mulher sábia, temos a tristeza da mulher tola. Mas graças a Deus, querida, que aqui eu estou falando para todas as mulheres sábias que têm edificado os seus lares, seus relacionamentos, a construção do seu lar, tijolinho por tijolinho, porque não é fácil. Uma construção firme, uma construção sólida, ela depende de trabalho. Crescimento custa, e é tijolinho por tijolinho. Nós sabemos que principalmente os filhos são massinhas moles dessa construção, e tem que ter cercados, alicerçado, com estacas, com
cercas que possam orientá-los a ser futuros filhos e filhas de Deus. E para ilustrar, para exemplificar, nós temos na Bíblia muitos exemplos de homens e mulheres sábios, mas nós vamos destacar uma mulher sábia, pacificadora, prudente e temente ao Senhor, porque toda pessoa sábia, ela teme ao Senhor, porque o temor do Senhor, segundo a palavra de Deus, ele é o princípio da sabedoria. Então o Senhor, ele ilumina, ele dá, capacita, ele dá inteligência, ele dá sabedoria para todas as pessoas que o temem. Ele auxilia, ele é a luz do mundo, né? E quem o segue não andará em trevas, nós sabemos disso. Então, Abigail, não vamos ler o texto, porque é um texto longo, mas vocês poderão fazer. É uma história linda, assim como a história de José, são joias assim da literatura universal, a história de Esther, a história de Abigail, mas a história de Ruth, mas nós vamos deter um pouquinho sobre Abigail, a sua sabedoria gerou coragem, gerou prudência. Por quê? Porque ela temia ao Senhor. Ela era uma mulher de fé, ela temia ao Senhor. Como sabemos, Abigail, ela era casada com um homem contrário completamente às suas características. Nabal, o nome dele significa tolo, nécio, bruto. Ela não, além de ser uma pessoa amável, bondosa, formosa, não só formosa pessoalmente, mas era também formosa em seu caráter, como vocês o são. Então ela vai se destacar para evitar, livrar Davi e livrar a sua família de uma matança cruel, de uma morte cruel, que depois Davi poderia até se entristecer, se arrepender. Por quê? Porque Davi, com os seus 200 homens que fugiam, 600 homens que fugiam de Saul, estavam acampados no Carmelo, que era uma região próxima à fazenda do seu rico marido Nabal. E os homens de Davi, assim como Davi, conviviam com os homens, com os pastores de Nabal, que cuidavam de 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, como um homem de grandes posses e rico. Estava na época da tosquia das ovelhas, que eles faziam grandes banquetes, grandes quantidades de comida. E Davi, que sempre guardou os pastores, protegeu, porque os ladrões, os salteadores, eram muitos na região, mas eles sempre os protegiam com seus homens. Todos os pastores de Nabal, nunca cobrou nada por isso, mas precisando de alimento, mandou 10 de seus homens pedir alimentos para Nabal. Olha que oportunidade que a Nabal tinha de fazer o bem. Assim como eu, você temos, quando alguém nos solicita alguma coisa, alguma necessidade, ou alguma palavra e algum alimento, e nós fazemos o bem, nós ajudamos. Ele perdeu uma grandiosa oportunidade de fazer o bem, de ter uma aproximação, de ser galardoado, recompensado mais ainda por Deus. Mas qual foi a atitude de Nabal? Aqueles homens de Davi chegaram educadamente, solicitaram alimento, falaram que conviviam muito bem com seus pastores, o que foi brutalmente negado. Não conheço a Davi, eu vou tirar dos meus servos a comida, os alimentos dos meus servos para dar para Davi, que é um servo fugindo do seu senhor, como ele quisesse dizer que era servo de Davi e estava fugindo, ou melhor, Davi era servo de Saul e estava fugindo, como servo fugindo de Saul. Então, os homens de Davi chegaram, levaram aquela situação, aquele comunicado, e ficou irritadíssimo, se enfureceu com aquelas más palavras. A boa palavra, ela abranda o furor. Mas o que ele provocou? Ele provocou furor em Davi, que se propôs, cingiram da espada 400 homens, 200 ficaram com as bagagens, Davi e os 400 homens saíram para matar Nabal, toda a sua casa,
não deixando nem sequer um menino, toda a sua casa. Só que um dos criados de Nabal comunicou a Abigail: olha o que aconteceu, e o mal já está à porta, vai acontecer uma tragédia, porque o nosso Senhor negou alimentos para Davi e seus homens, a tragédia já está posta. E ela foi proativa, a sabedoria dela fez com que ela tivesse uma proatividade, ela fizesse uma carga enorme de alimentos, de mantimentos, e colocasse nos jumentos, chamou alguns de seus servos: me acompanhem, 200 pães de formatos grandes, galões de vinho, ou melhor, 2 odres de vinho, que aquilo lá se reproduziriam em muitos galões de vinhos, 200 passas de figos, 100 cachos de uvas passas, trigo tostado, 5 ovelhas guisadas, que eu acredito que sejam assadas, e levou. Mas a humildade, aí também destaca uma característica de humildade. Ela se chegou, encontrou-se com Davi pelo caminho, que já havia vindo furiosamente exterminar a sua casa. E aí que entra a sabedoria, a proatividade, a humildade, a docilidade das palavras de Abigail. Se inclinou, aí nós vemos a humildade dela, ela se prostrou diante dele, tomou aquela transgressão, que seja minha essa transgressão. Eu não estava presente quando os seus servos chegaram, mas depois ela foi comunicada por um servo que transmitiu aquele fato para ela. Então, ela pediu assim desculpas, que estava trazendo aqueles presentes, que o seu marido era daquela forma mesmo, que não tinha como dialogar com ele, não tinha jeito, porque era um filho de Belial, mas ela reconhecia que ele era ungido do Senhor, que Deus lhe daria uma casa firme. Ela reconhecia, ela sabia toda a história de Davi, que ele era, assim como todo Israel, que ele tinha sido ungido por Samuel para ser rei de Israel. Então nós vemos a beleza da sabedoria, o que se pode fazer, a sabedoria. Ela salvou a sua casa do extermínio, salvou também Davi de sujar as suas mãos com sangue, e depois, porque o único mal, filho de Belial, era o seu marido. Os servos eram bons, nós vemos a bondade dela expressa nessa história, nesse ato, proatividade, sabedoria, passividade, foi pacificadora, pacificou uma situação, e que Davi agradeceu, e ela pediu que quando ele se fizesse, o Senhor lhe fizesse casa firme, porque ela sabia que dias mais, dias menos, ele seria colocado no trono, então que se lembrasse dela. E ela retornou feliz para a sua casa, porque livrou os seus servos, livrou a sua vida da morte, a sua casa da morte. E estava um banquete, mas naquela noite ela simplesmente não teve seu marido, tão já embriagado, que não deu caso à sua chegada, mas no outro dia ele já tinha passado o seu vinho, e ela comunicou a ele tudo o que ela tinha feito. O seu coração estremeceu, o coração de Nabal virou como uma pedra. Inclusive, alguns comentaristas dizem que pode ser que ele teve até o início de um AVC, de um problema cardíaco. Tal foi a reação, porque ele viu o que ele tinha feito e que o mal estava às portas, né? E depois de 10 dias, o Senhor feriu a Nabal e ele veio a falecer. E Davi, sabendo que Abigail tinha se tornado viúva, propôs casar-se com ela. Então ele se lembrou tanto dela e a pediu em casamento, e os dois se casaram, né? Graças a Deus, foi lindo. A palavra branda, ela desvia o furor. Então nós devemos pensar as nossas palavras. As palavras são sementes. As palavras, elas dão vida e podem matar. Então, ela sabia com quem ela estava falando, alguém enfurecido. Então, foram palavras amáveis, palavras pacificadoras. E é o que nos fica de exemplo, que quando nós formos falar, que nós possamos pensar
refletir qual será a reação das pessoas que ouvirão as nossas palavras, porque a palavra branda, segundo Provérbios 15:2, a palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. O seu marido, com aquelas palavras duras, suscitou a ira em Davi, mas ela, com a palavra branda, ela brandou o coração de Davi, conseguiu o perdão de Davi, conseguiu salvar a sua família da morte, assim como José salvou o seu povo da fome, que eles iam perecer, assim como Esther, como ouvimos ontem, salvou também o seu povo judeu, o povo judeu da destruição. Então, que isso sirva de exemplo para buscarmos o Senhor, sabedoria, e que possamos ter lábios que sejam adornados de sabedoria, e que fique esse exemplo com as irmãs. E eu sei que aqui vocês são muitas, Abigail, mais que vencedoras. Um abraço a todos vocês. Pois bem, irmãos, que linda história de Abigail e que exemplo maravilhoso de um controle emocional em momentos realmente críticos, né? Agora nós vamos, pastor Erivaldo de Jesus, a sua oportunidade, ou a oportunidade é tua agora, para ministrar-nos a palavra do Senhor. Um grande abraço e uma alegria em tê-lo também nesse culto. Queridos, eu gostaria que vocês se colocassem de pé neste momento. Abra a sua Bíblia comigo agora no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, e o versículo 30. Deus colocou no meu coração esta palavra. Eu estava pedindo a Deus uma direção sobre o que falar esta noite, e Deus colocou esta palavra no meu coração, que com certeza só o Espírito Santo é que sabe das necessidades da sua igreja. Às vezes saímos de casa precisando que Deus fale conosco, e eu tenho certeza que esta palavra falará o coração de muitas pessoas aqui esta noite. Lucas capítulo 1 e o versículo 30. Os que já encontraram São Lucas capítulo 1 e o versículo 30, pode dizer amém? Amém. E está escrito: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite, alimentados, sustentados, renovados, despertados e avivados pelo poder da Tua palavra. Faz maravilhas no meio do Teu povo. Em nome de Jesus, dê um abraço fraterno na pessoa que está do seu lado e diga para ela: valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Aleluia. Os que podem se assentar, assente-se, glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Sabemos que nós estamos em uma noite um tanto fria e não é fácil sairmos da nossa zona de conforto, daquele sofá macio, daquela poltrona macia, da sala de nossa casa, enfrentar o frio e vir aqui para a igreja. Mas, com certeza, Deus sempre abençoa o esforço daqueles que o buscam. E verdadeiramente, as bênçãos são para quem o busca. E buscar a Deus não é apenas ficar sentado, esperando as bênçãos cair em cima de sua cabeça, mas correr atrás. E é isso que você veio nesta noite. Saiu de sua casa
e veio para a casa de Deus, veio para o lugar certo, porque aqui Deus tem uma palavra para o seu coração. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, pessoas que estão nos assistindo nesse momento pela internet, internautas que estão acompanhando este culto, tenho a plena convicção que Deus também tem uma palavra para o seu coração. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, que se encontra em Lucas, capítulo 1, e no versículo de número 30, aonde registra o momento em que o anjo Gabriel entregou uma palavra para Maria, no meio de tantas mulheres que havia em Israel. Deus escolheu Maria para ser a mãe do Salvador do mundo. E o que me chama a atenção são exatamente duas coisas que o anjo Gabriel, o assistente de Deus, disse para Maria, que com certeza são palavras que servem não apenas para Maria, foram fundamentais e importantes para ela naquele determinado momento, mas são palavras que servem para nos encorajar nos dias de hoje. Ele disse para ela, primeiro, não temas. Foi a primeira coisa que o anjo Gabriel disse, não temas. Segunda coisa que ele disse, porque achaste graça diante de Deus. Primeiro, ele disse para ela, não temas. Interessante, queridos, que esta frase, não temas, sempre aparece na Bíblia em momento de apreensão, em momentos que a pessoa se encontrava ou com medo ou se achando incapaz diante de um determinado desafio. Sempre é uma frase de encorajamento, que aliás é uma das frases mais encorajadoras da Bíblia. E é importante compreender, queridos e amados irmãos, que foi feita uma pesquisa recentemente e descobriu que 1 em cada 3 pessoas sofre diariamente de medo. Exatamente, o medo é algo que todo ser humano tem. E existe sim o medo positivo e o medo negativo. O medo, ele é importante porque se as pessoas não tivessem o medo, elas se jogariam na frente de um carro ou pularia de uma altura. Mas o medo, ele freia você e impede você de tomar algumas atitudes desastrosas. Mas também o medo em excesso prejudica você ser uma pessoa vencedora na vida. E esta frase, não temas, é um antídoto contra o medo. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas têm medo de sair de casa por causa da onda de violência que está fora. Uns têm medo de altura, outros têm medo de elevador, outros têm medo de diversos, mesmo nos países ditos como seguros, como nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas têm medo toda hora de sofrer um atentado terrorista, ou no Japão, que é um país tido também como um país muito seguro, as pessoas têm medo de qualquer momento sofrer um tremor de terra, algo que é frequente lá no Japão. Então, já aqui nos grandes centros do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, convivemos diariamente com esta onda de violência e as pessoas vivem com medo constante de ser assaltado a qualquer momento. Então, vivemos numa época em que as pessoas estão sempre com medo, outros têm medo do escuro, outros têm medo de ficar sozinho, mas eu não sei qual é a situação que você está vivendo esta noite. Não sei se você está com medo de alguma coisa ou ao mesmo tempo você está diante de um desafio que você se acha incapaz de assumir esse desafio. A primeira coisa que Deus manda dizer para você esta noite é: não temas, porque Ele está no controle de
todas as coisas. Sim, a primeira vez que aparece a frase não temas na Bíblia está em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 1. Lá está escrito que depois desses acontecimentos, Deus disse para Abraão: não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Sim, por que a Bíblia diz depois desses acontecimentos? Porque no capítulo 14 de Gênesis, a Bíblia diz que Abraão arregimentou um exército de 318 homens nascidos em sua casa e enfrentou uma confederação de 4 nações, recapturou o seu sobrinho Ló e os moradores de Sodoma e Gomorra que haviam sido levados cativos. E depois disso, Abraão ficou preocupado, quem sabe com alguma represária por parte do inimigo, de sofrer um ataque repentino em vingança por causa daquela vitória que ele obteve na batalha. Mas enquanto ele estava apreensivo e com medo, aí Deus apareceu para ele, encorajando ele, dizendo: não temas, eu sou o teu escudo. Sim, queridos, o escudo é aquela arma de proteção, e nós sabemos muito bem, queridos, que todo general possui um escudeiro. Antes de um confronto pessoal do general com um inimigo, primeiro tinha que derrotar o escudeiro, para depois ir para o confronto pessoal. Quando Deus fala para Abraão: eu sou teu escudo, ele está dizendo: Abraão, para alguém atingir você, primeiro tem que passar por mim. E quem é que vai enfrentar? O Deus Todo-Poderoso. Então ele encorajou Abraão dizendo: não temas. A segunda vez que aparece essa frase não temas na Bíblia está em Gênesis, no capítulo 21, versículo 17. Lá está escrito que depois que Sara despediu juntamente com Abraão a Agar, sua serva, e ao seu filho Ismael, e andaram errantes pelo deserto, teve um determinado momento que acabou a água, e Agar pensou que seu filho Ismael iria morrer. Chegou até a admitir a morte dele, a ponto que ela chegou a ficar distante, que a Bíblia diz mais ou menos a distância do tiro de uma pedra, para não ver o seu filho morrer agonizante. E no meio daquele desespero, de repente, uma voz bradou do céu dizendo: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde aí de onde estás. Interessante que antes de dizer não temas, pergunta: que tens? Parece até uma pergunta óbvia. Ora, por que Deus já não foi direto ao assunto? Primeiro ele diz: que tens, Agar? Ora, queridos, porque vocês vão perceber que Agar, ela teve 2 encontros com Deus no deserto. O primeiro em Gênesis 16, quando ela ainda estava grávida de Ismael, e Deus prometeu que ela geraria um filho e faria dele também uma grande nação. O segundo encontro é em Gênesis 21, quando Ismael já estava um rapaz crescido. Então, quando Deus diz que tens, Agar, é como se ele estivesse dizendo assim: você esqueceu, Agar, daquela promessa que eu fiz lá atrás, quando você ainda estava grávida desta criança? Você acharia que eu ia deixar esta criança morrer? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde aí de onde está. Eu penso que o mesmo que aconteceu com Agar também acontece conosco. Às vezes há promessas que Deus nos faz lá atrás, que até mesmo nós esquecemos, e diante do primeiro desafio, da primeira luta, bate o desespero e pensamos até que é o fim. Mas Deus manda dizer para você que quando você está pensando que é o fim, Ele está dizendo: é apenas o começo. Não temas, porque Deus está no controle de todas as coisas. Exatamente, é sempre momento de apreensão que aparece esta frase não temas. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 46, versículo 3, que quando Jacó estava apreensivo se ia para o Egito ou não, o Senhor apareceu para ele e disse: não
temas descer para o Egito, porque eu descerei contigo. Também Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14, quando Israel acabara de sair do Egito, e que olhou e viu o exército de Faraó se aproximando para tentar recapturá-los, a Bíblia diz que no desespero o povo falou muitas coisas, pensou que iria morrer no deserto. Aí Moisés disse para ele: aquietai-vos, não temais, calai-vos e vede o livramento que o Senhor vos dará, porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. É sempre no momento de apreensão que aparece a frase não temas. Está escrito, queridos e amados irmãos, lá em Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 8, que o Senhor também encorajou a Josué: não temas, porque o Senhor não te deixará, nem te desamparará. Depois de Josué 9, ele ainda encoraja ele dizendo: não te mandei eu, esforça-te, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Está escrito em Juízes capítulo 6, versículo 23, quando Gideão pensou que iria morrer, o Senhor apareceu para ele e disse: não temas, não morrerás, paz seja contigo. Está escrito lá em Isaías no capítulo 41 e no versículo 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assuste, porque eu sou o teu Deus, eu te sustento com a minha destra fiel. Está escrito em Isaías capítulo 41 e no versículo 13, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Depois em Isaías 41 versículo 14, ele ainda diz: não temas, ó povozinho de Jacó, porque eu te ajudo. Está escrito lá em Jeremias capítulo 1 no versículo 8, quando Jeremias estava preocupado, o Senhor disse: não temas, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Está escrito em Jeremias 46, 27, não temas, nem te atemorizes. Está escrito em Ezequiel 3, 6, não temas, fale as minhas palavras, que ouçam ou deixe de ouvir. Está escrito em Daniel capítulo 10 e no versículo de número 12, que o Senhor apareceu para Daniel e disse: não temas, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração para se humilhar perante mim, por causa das tuas palavras é que eu vim. Está escrito em Daniel capítulo 10 e no versículo 19, não temas, homem muito amado, ser forte, paz seja contigo. E quando ele falou comigo, eu fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Está escrito em Zacarias capítulo 3 e no versículo 16, não temas, nem se afrouxe as suas mãos. Zacarias 3,16, ou seja, Sofonias 3,16, não temas, nem se afrouxe as suas mãos. Está escrito lá em Marcos no capítulo 5 e no versículo 36, quando Jairo recebeu a notícia dizendo: não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu, ele simplesmente virou para Jairo e disse: não temas, crê somente, aleluia. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não entre em desespero, não temas, tão somente creia. Está escrito em Lucas capítulo 1 e no versículo 13, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Oh, glória a Deus. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: não temas, a tua oração foi ouvida. Esta é a palavra profética que Deus manda dizer para você esta noite: a tua oração foi ouvida, não temas. Está escrito em João capítulo 6 e no versículo 20, que quando Jesus veio ter com os discípulos por cima da água, eles pensaram que era um fantasma. De repente ele diz: sou eu, não temais. Está escrito em Atos capítulo 18, versículos 9 e 10, que quando Paulo chegou em Corinto, quem sabe com medo de ser rejeitado, de sofrer um novo apedrejamento, como aconteceu lá na cidade de Derbe, de repente o Senhor apareceu para ele de noite e disse: não temas, fala e não te cales, ninguém te ousará fazer mal nesta cidade, porque eu tenho muito povo
novo nesta cidade. Está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículos 18 e 19, que quando Jesus apareceu para João na ilha de Patmos, ele caiu aos seus pés como morto, mas ele tocou a sua destra nele e disse: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Quantos podem glorificá-lo? Levante a sua mão e adore a ele por um minuto agora. Uramanai eu tenho a plena convicção que o Espírito Santo, que conhece a necessidade de cada um aqui esta noite, ele manda uma palavra de encorajamento para você que está vivendo uma situação difícil. Não sei o que você está atravessando na sua vida, ou um problema financeiro, ou um problema na justiça, ou um problema de saúde, ou um problema familiar. Deus manda dizer para você: não temas, porque Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Oh, Deus ainda não perdeu o controle da história. O Deus que você serve é maior do que todos os teus problemas, é maior do que todos os teus desafios. Aleluia, exatamente, porque a Bíblia diz que Deus é tão grande que Ele mediu o céu a palmo. Já imaginou o tamanho da mão de Deus? A Bíblia diz que Deus é tão grande que Ele pegou todos os montes e pesou numa balança. Já imaginou o tamanho da balança de Deus? A Bíblia diz que Deus é tão grande que a terra é apenas o estrado dos seus pés. A Bíblia diz que Deus é tão grande que nem o céu dos céus cabe Ele. A Bíblia diz que Deus é tão grande que as nuvens são apenas o pó dos seus pés. A Bíblia diz que Deus é tão grande que Ele pegou todo o pó da terra e colocou dentro de uma concha. A Bíblia diz que Deus é tão grande que Ele pegou todas as águas do oceano e colocou dentro de uma taça. A Bíblia diz que Deus é tão grande que Ele se assenta na roda do globo terrestre para contemplar todos os moradores da terra, que são como gafanhoto em suas mãos. As nações é como pingo no balde d'água, é ainda menos do que nada. Sabe por quê? Porque não há Deus maior, não há Deus tão grande como Deus que você serve. Por isso adore a sua grandeza esta noite. Permaneça com as mãos levantadas por um minuto adorando. Eu vou parar um minuto só para dar glória a Deus com vocês agora. Grave bem esta palavra que o Senhor mandou o anjo dizer a Maria: não temas. Segundo, porque achaste graça diante de Deus. Que coisa extraordinária. Porque achaste graça diante de Deus. Queridos, se nós formos parar para analisar a profundidade dessa expressão, nós glorificaríamos a Deus muito mais ainda. Porque quando alguém alcança a graça aos nossos olhos, fazemos de tudo para agradar aquela pessoa. É ou não é verdade? Tem pessoa que conquista o coração da gente de graça. Você já reparou isso, né? Tem pessoa que a gente vai com a cara dela logo de começo, né? E depois você chega até a dizer: olha, fulano mora no meu coração e não paga aluguel, né? Porque essa pessoa achou graça aos seus olhos. Já tem pessoa que é difícil, né? Tem pessoa que realmente, como diz o ditado, parece que seu espírito já não bate com dela logo no começo, né? Mas já tem aquela pessoa, né, que ela alcança graça aos seus olhos. Dentro da igreja, quando uma pessoa alcança graça aos olhos do pastor, até as pessoas percebem, né? E já começam os crentes já
cutucar um outro dizendo, olha, aquele ali alcançou graça diante do pastor, já o pastor consagra ele, viu? Ou então, quando um funcionário alcança graça aos olhos do patrão na empresa, os outros funcionários também já ficam murmurando, aquele lá caiu na graça do patrão, já sobe de cargo, não é verdade? Porque você sabe, quando alguém alcança graça aos olhos de outro, é uma bênção, aquela pessoa tem tudo para ser beneficiada, porque graça é favor imerecido, que é talvez até mesmo quem esteja ajudando nem entenda porque ele realmente passou a amar tanto aquela pessoa e a fazer algo para beneficiá-la. Da mesma forma, queridos, eu imagino a profundidade que significa achar graça aos olhos de Deus. Se achar graça aos olhos de quem pode te ajudar, quem está acima de você, quem pode fazer alguma coisa para te beneficiar, já é uma coisa extraordinária. Agora imagine achar graça aos olhos de Deus, o que é que Ele não pode fazer por nós, né? Ele que é o dono de todas as coisas. Então, a Bíblia mostra que Maria, no meio de tantas, ela achou graça diante de Deus. E nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que acharam graça aos olhos de Deus. Sim, queridos, a própria Bíblia fala lá em Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 8, que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Sim, no meio de uma geração toda condenada à destruição, a geração diluviana, aí a Bíblia diz, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Que coisa maravilhosa é acharmos graça aos olhos do Senhor. Sim, queridos, eu tenho uma palavra profética de Deus para o seu coração esta noite. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele, você alcançou graça aos olhos do Senhor. Sim, muitos gostariam de estar aqui esta noite, não estão. Você está, porque você alcançou graça aos olhos do Senhor. Muitos gostariam de estar na posição que você está, não estão. Você está, porque você alcançou graça aos olhos do Senhor. Sim, e graça, nós sempre aprendemos que um significado clássico de graça é favor imerecido. Não é por você ser bonzinho, é simplesmente por um propósito de Deus que chega a ser inexplicável, que você alcançou graça. É tanto que há pessoas na Bíblia que você até fica perguntando como é que Deus ainda usa uma pessoa dessa, né? Você percebe casos de outras pessoas que não alcançou tanta graça. Qual é o critério de Deus? Qual é o critério de Deus para aborrecer Esaú e amar Jacó? Qual é o critério de Deus para rejeitar Saul e amar Davi? São mistérios que não cabe a nós entrar nos arcanos divinos, porque a graça é algo tão profundo que ela chega a ser inexplicável. Paulo chega até a falar do escândalo da graça. Como é que de repente ele, sendo um inimigo número 1 do cristianismo, de repente Deus poderia salvar tantos outros, aí resolve salvar ele e depois torna ele no seu maior defensor. São os mistérios da graça. Não há explicação para a graça. Aleluia! Sim, tem tantas pessoas na igreja, queridos, que você começa a analisar o currículo delas e você chega até a perguntar, meu Deus, por que o senhor ainda usa um infeliz como este? Não tem explicação, é graça. Graça é inexplicável. Sim, e por que Maria achou graça aos olhos do Senhor? Nem ela saberia explicar. Por que você achou graça aos olhos do Senhor? Nem você sabe explicar. A Bíblia fala, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 33 e versículo 12, que Moisés também achou graça aos olhos do Senhor. A Bíblia fala em 1 Samuel, no capítulo 2 e no versículo 26, que Samuel
achou graça aos olhos do Senhor e dos homens. Também está escrito em Esté, capítulo 2, e no versículo 15, que Esté alcançou graça diante dos olhos de todos os que haviam. Todos que olhavam para Esté, via a graça de Deus na vida dela. Recebe esta palavra profética de Deus na tua vida esta noite. Todos que olhar para você vai ver a graça de Deus na sua vida. Sim, queridos, pode observar que quando você alcança a graça aos olhos de Deus, as coisas fluem, as coisas dão certo, as portas que estavam fechadas, elas vão se abrir, porque aquele que não estava querendo te dar o benefício, recebe de Deus esta palavra. A partir de hoje, Ele vai te dar o benefício que você está precisando, porque você vai alcançar graça aos olhos desta pessoa. Aleluia! Deus está dizendo esta noite que Ele está quebrando barreira, que Ele está desbloqueando o caminho, e o benefício vai ser concedido. Quantos assim acreditam, levante sua mão e glorifique o nome do Senhor, porque você está alcançando graça aos olhos do Senhor. Você vai sair daqui cheio desta maravilhosa graça, porque está escrito, queridos e amados irmãos, lá no Salmo 45, a partir do versículo 1, o salmista, cheio de graça, inspirado por Deus, diz: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor, nos seus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Pode observar que há momentos na nossa vida que nós estamos em estado de graça, tudo flui, tudo dá certo. Então profetize para o seu irmão nesta noite, dizendo: se prepare, as coisas vão começar a dar certo. Aleluia. Pode bater no ombro do seu irmão, as coisas vão começar a fluir na tua vida. Deus está dizendo esta noite que está endireitando o que está torto, está colocando no lugar aquilo que está fora do lugar. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre, porque você está alcançando graça. Você vai sair daqui cheio de graça, porque está escrito no Salmo 85 e no versículo 10 que a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Está escrito no Salmo 103 e no versículo 4 que Ele é quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Está escrito lá em Provérbios capítulo 3, versículo 4, que acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Está escrito em Isaías capítulo 60 e no versículo 10, que no meu furor eu te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Está escrito em Lucas capítulo 2 e versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Está escrito em Lucas capítulo 4 e versículo 22, que todos davam testemunho das palavras de graça que saíam dos seus lábios. Está escrito em João capítulo 1 e versículo 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Está escrito em João capítulo 1 e versículo 16, que nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Está escrito em João capítulo 1 e versículo 17, que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo.
Cristo. Está escrito em Atos capítulo 4 e versículo 33, que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Está escrito em Atos capítulo 6 e versículo 5, que Estevão, cheio de graça e poder, fazia sinais e prodígio entre o povo. Está escrito em Romanos capítulo 5 e versículo 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 10, pela graça sou o que sou, disse Paulo. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 8 e versículo 9, e conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornassem rico. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando penso que estou fraco, então é que sou forte. Está escrito em Efésios capítulo 2 e versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Está escrito em Efésios capítulo 3 e versículo 8, que a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 14, transbordou porém a graça do Senhor Jesus Cristo com fé e amor que há em Cristo Jesus. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 1, tu, pois meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Está escrito em Tito capítulo 2 e versículo 11, que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Está escrito em Hebreus capítulo 4 e versículo 16, que podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de alcançarmos graça para socorro em ocasião oportuna. Está escrito em Tiago capítulo 4 e versículo 6, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Está escrito em 1 Pedro capítulo 4 e versículo 10, que devemos servir uns aos outros conforme o dom que recebeu, como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Está escrito em 2 Pedro capítulo 3 e versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito em Apocalipse capítulo 22 e versículo 21, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, pela
graça nós pregamos, pela graça nós oramos, pela graça nós cantamos, pela graça nós vencemos, pela graça nós triunfamos, pela graça prevalecemos, pela graça somos perdoados, pela graça somos abençoados, pela graça somos justificados, pela graça, pela graça, pela graça, pela graça. Urabachanda, rabacalabachanda, rabacamaia. Levante a sua mão e adore a Ele por um minuto agora. Turamanaite que me anda rabachanda, rabacalabahai. Teremianda, rabachanda, rebiamahai. Oh, Jesus poderoso. Teve gente aqui que veio contando a história a Deus, veio indagando, veio perguntando, veio conversando com Ele e veio dizendo: Deus, o Senhor ainda cuida de mim? O Senhor ainda está comigo? Eu vou para aquele congresso, mas será que o Senhor vai falar comigo? Eu vou te contar um segredo. Estou dizendo eu, Cláudio. Quando tudo estiver dando errado, quando tudo estiver dando errado, quando seus amigos, quando a sua família lhe deixar, quando o empregador colocar você para fora, está desempregado, quando a enfermidade bater na sua porta, se você não sabe, o inimigo está querendo que você entre em depressão, que você desista, que você se mate. Aí você vai surpreender a todos, vai olhar para o céu e vai dizer: Deus, apesar de tudo, eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eita. Eu olho para Ti e espero em Ti. é a tua história esse hino? Então conta. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas eu prefiro confiar mesmo sem entender. Você crê? Eu creio em Ti. A tua igreja escolhe crer, Jesus. Eu creio em Ti. Eu olho pra Ti e espero em Ti. Aí Deus chega do teu lado hoje, do lado, bem pertinho no teu ouvido e diz assim: ó, filho, filha, quando você sente medo, você está com medo? é do teu lado que eu estou. Eu estou do lado. E é bom que você saiba O quê? que eu também sinto a sua dor. Eu entendo você. Nunca se esqueça Ó. que aquele mar eu posso e sei acalmar. É. E que eu sei o tempo certo da vitória. Levanta a mão quem crê que ele sabe. Este tempo é necessário. Pra quê? Diz aí. É pra te amadurecer. Agora entrega. E depois tem novidade, tem presente do céu pra você. Eu cuido de Ti. É o Pai. Eu cuido de Ti. Descansa
perguntado a Deus assim: Deus, por que aquele projeto não deu certo? Porque o que eu tenho Segura aí então. é bem melhor, é bem maior, pois só eu sei do seu amanhã. Prepara para receber do céu agora. Então recebe. O abraço meu, pois da tua vida, sim, da tua casa cuido. Eu cuido. Abre essa boca, adora. Eu estou cuidando de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Hoje Deus te pega no colo como um pai que Ele é. Acalenta a tua alma e fala sussurrando no teu ouvido: eu cuido de ti. Eu cuido. Você tem que sair daqui sabendo. De ti. Você não queria ouvir minha voz? Descansa em mim. Comece a sorrir. Posso pedir para você levantar a mão? Abrir a boca e dar aquele glória com a alma. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. E se você ouviu a voz de Deus, levante a mão e dê um glória. O grande está aqui. O grande está aqui. Vamos começar agora com o dia a dia com Spurgeon. A oração, Levítico capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mantenha o altar da oração em secreto, ardendo continuadamente. Isso é a essência de toda a criação. O santuário e os altares familiares emprestam o seu fogo dele, portanto, deixe-o arder. A devoção em secreto e a essência, a prova, o barômetro da religião vital é experimental. Queime nesse altar a gordura de seus sacrifícios. Que as suas temporadas em seu quarto sejam, se possível, regulares, frequentes e serenas. Muito pode, por sua eficácia, a súplica. Você não tem motivo algum para orar? Sugerimos então, ore pela igreja, pelo ministério, por sua própria alma, seus filhos, seus relacionamentos, seus vizinhos, seus pais, pela causa de Deus e pela verdade por todo o mundo. Examinemos a nós mesmos nessa questão tão importante. Quando nós entregamos as nossas devoções pessoais, o fazemos normalmente? O fogo da devoção está queimando fraco em nosso coração? As rodas da carruagem arrastam-se pesadamente? Se sim, prestemos atenção a este sinal de declínio e continuemos planteando e pedindo pelo Espírito de graça e súplicas. Separemos momentos especiais de oração extraordinária, pois se o fogo diminuir, a conformidade mundana
diminuirá o fogo no altar da família e reduzirá a nossa influência na igreja e no mundo. O texto também se aplicará ao altar do coração, e é realmente um altar de ouro. Deus ama ver os corações do seu povo ardendo por ele. Ofertemos nosso coração a Deus, todos inflamados de amor, e busquemos sua graça, de modo que o fogo não seja jamais extinto, pois não arderá se o Senhor não o mantiver ardendo. Muitos adversários tentarão extingui-lo, mas se a mão invisível detrás do muro vertem óleo sagrado, o fogo queimará mais e mais alto. Usemos textos das Escrituras como combustível para o fogo de nosso coração. Que, como a brasa viva, ouçamos sermões, mas acima de tudo, estejamos por muitas vezes sozinhos com Jesus. Que Deus os abençoe. Que esta reflexão de Spurgeon possa alertar-nos que a oração é o principal, ou a principal arma para continuarmos vivos e em pé. Que Deus nos abençoe. Amém. Pois bem, amados, estamos chegando agora ao final desse nosso culto. Estaremos retornando com você no próximo sábado, ou seja, depois de amanhã. E nós teremos nada mais, nada menos do que a nossa irmã Thalita Pereira, que será a nossa convidada especial para este sábado, para a ministração da Palavra do Senhor. Um grande abraço a todos. Oremos, eterno Deus. Mais uma vez, louvamos a Ti pelos momentos que passamos, falando, ouvindo, cantando, Senhor, hinos de louvor e adoração a Ti. Ó Deus, abençoa todos os nossos ouvintes, absolutamente todos os nossos ouvintes, e atende a necessidade e desejo, Senhor, de cada família, ó Deus, que tem as suas dificuldades, principalmente nesses momentos difíceis em que atravessamos, mas temos certeza que a Tua mão está estendida para nós, nos abençoando, nos encorajando e também, Senhor Jesus querido, nos mostrando como Tu és cuidadoso para aqueles que lhe temem, Senhor. Te louvamos no Teu nome para sempre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês, agora e para sempre. O meu abraço e até sábado, se Deus nos permitir.